Olá, muito boa noite para você de casa, você que está no trabalho ainda também, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão ND de hoje, que vai falar de um problema seríssimo, de saúde pública. Muita gente até não gosta de falar sobre esse assunto, mas a gente sabe, que de uns anos para cá, a nossa alimentação tem sido cada vez pior, a gente fica cada vez mais sedentário, a gente anda cada vez menos, corre cada vez menos, e isso, claro, tem um efeito sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde, não é verdade? E como é que a gente faz para melhorar isso? Claro que muita gente é preguiçosa, as pessoas não gostam, de se incomodar com isso, mas a obesidade está aí. É um problema seríssimo que atinge o mundo inteiro, não só o Brasil, mas a gente vê os números crescendo cada vez mais. Então, por exemplo, agora a gente está com 650 milhões de pessoas, 650 milhões de pessoas no mundo que têm obesidade. Então é um problema realmente extremamente sério e a gente vai conversar agora sobre todas as facetas, Todos os fatores de risco, o estilo de vida também que mudou nos últimos 50 anos para cá. E a gente, claro, convidou uma especialista nesse assunto para a gente poder tirar todas as dúvidas, tá certo? Então a gente está recebendo aqui a médica endocrinologista, doutora Cristina Schreiber. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo bom, Alexandre. Obrigado pela sua participação, pode sentar, fica à vontade. Como é que você está? Tudo bem? Tudo certo. Tratando muita gente com obesidade? Bastante, Alexandre, cada vez mais. Está cada vez mais assustador, A gente vê aí que, por exemplo, desde 1975, por exemplo, é que a gente tem aumentado muito, significativamente os casos. Sim, a gente tem visto esse aumento gradativo e depois da pandemia um pouco mais agudo isso, Piorou, Porque aumentou o tempo de tela, aumentou o sedentarismo, pelo fato das pessoas ficarem confinadas mesmo. Claro. Então, já tem bastante publicação saindo pós-pandemia mostrando o aumento disso, Então, é uma preocupação ainda maior em pós-pandemia. Não, e a gente vê que desde 1975 triplicaram os casos de obesidade. Quer dizer, e muita gente não gosta de falar sobre isso, ou acha que diz, mas hoje em dia você está um pouco acima do peso, tudo bem, mas isso com o tempo vai piorando, Exato. Sim. A cada 10 centímetros que a gente ganha de cintura, aumenta 3 vezes o nosso risco cardiovascular. Então, 10 centímetros. Eu sempre brinco que o que acontece depois da nossa adolescência, porque a maioria das pessoas tem uma piora do peso após a adolescência, Alguns já vêm com obesidade desde a infância, já é um trabalho, a família já trata desde a infância, porque tem uma base genética importante. E outros, o ambiente faz uma ação mais preponderante, Ele era uma pessoa ativa, enfim, aí começa a trabalhar e se torna sedentário. Ou o trabalho é muito sedentário, por exemplo, O trabalho, antes a pessoa era mais ativa e depois se torna uma pessoa que senta demais, não levanta. Entendi, mas então, acontece existem que interferências. O fator genético é bastante preponderante, é isso? Sim. A genética é importante, a biologia é importante. E isso até, assim, não querendo te corrigir de forma alguma, mas a gente tenta tirar o caráter de preguiça, ela é uma doença mesmo, considerada uma doença, uma patologia. Sabe o quê? Não, sim. Mas é que às vezes a gente começa a falar desse negócio da preguiça. Sim. As pessoas têm preguiça de se exercitar. Eu vejo algumas pessoas, que são sedentárias e obesas até mesmo, e que tem ainda essa preguiça de se movimentar, de não querer fazer um tipo de tratamento assim e tal. A gente tem que entender, na verdade, como se fosse escova-dente, Então, não é muito... Hoje em dia, em vista do que nós temos de publicações, do que a gente estuda em relação a diabetes, obesidade e, principalmente, risco cardiovascular, e a nossa longevidade que está batendo na porta, O brasileiro hoje, ele chega aos 76, mas a discussão é como que ele chega aos 76? Será que ele vai chegar aos 76 de uma forma funcional, Já que cada 1 quilo que nós ganhamos são 3 quilos para o joelho. Caramba, porque nós somos bípedes, E a nossa carga, ela é distribuída. Sim. E por isso que a gente tem tanto problema, Numa certa idade começam os problemas com o joelho. Não é uma coisa assim do nada, Porque a gente está aumentando o nosso peso. Claro. E aí a gente não movimenta uma articulação que tem muito ligamento. Que ela foi feita para o jogo, No sentido para o jogo de uma articulação. E a gente simplesmente só levanta, senta e olha lá, Sim. Verdade. Então, enfim, tudo isso vai acumulando na meia-idade. Então, dos 40 para frente ali, a gente tem
uma série de questões que vão vindo. E qual é o problema? Articular. Aí você quer introduzir um exercício, às vezes o paciente já está com um problema articular. Aí a gente tem que fazer toda uma adaptação, mas tudo bem. A gente tem tecnologia para isso, né? Claro. Agora sim, como você está falando, né, que, claro, passa dos 40, aquele fator genético ele começa a incidir mais na pessoa. Exatamente. Né? Porque dizem assim que o ser humano, né, o corpo humano, ele não foi feito para durar mais do que 40, 50 anos, né? Isso lá na... Não é bem assim, né? O envelhecimento nosso, hoje, a gente percebe, veja bem, a nossa idade, ela era... nossa idade média de vida, 40, 50 anos realmente. Mas nós morríamos basicamente das doenças infecto-parasitárias, a maioria de nós, né? Sim. E de infarto e AVC, muito precocemente, porque né, a gente não tinha acesso a nada que diminuísse colesterol. Hoje em dia a gente tem boas medicações que reduzem colesterol e aí vamos estendendo esse tempo. Sim. Tanto que a expectativa aumentou muito, se você ver. Verdade, né? verdade. Então, passou dos 78 já, né? Estamos 76 em 78, agora, 76. né? Para o Brasil. Brasil. Agora assim, ó, quando a gente vê lá atrás filmes, por exemplo, fotos antigas, a gente percebe que lá atrás as pessoas eram mais magrinhas, né? Eu não sei se isso foi realmente uma mudança de estilo de vida que também, a gente consegue ver isso hoje. O ambiente obesogênico, a gente tem vários fatores, né? A gente pode começar, por exemplo, existe um índice que chama walkability, que não existe uma tradução para o português, mas vamos colocar como caminhabilidade do seu bairro. Será que no seu bairro você pode... né, andar? Entendi. Então, temos a segurança. Veja só, a segurança é uma questão, porque a gente precisa poder se deslocar tranquilo, né? E aí tem que todos nós, a maioria, usamos algum meio de transporte. Antigamente não. Antigamente fazíamos mais a pé. E aí vai somando cada uma dessas variáveis daí. A comida, então, o tipo de comida, a rapidez com que ela é feita, às vezes vai muito mais óleo hoje em dia, ou vai mais alimentos processados prontos, temperos prontos, e por aí vai, né? Agrotóxicos, a gente tem várias causas para o aumento assim, aumento de calorias, né? Retidas, vamos dizer, como se fosse um banco, né? Sim. Por exemplo, eu tenho... vamos dizer, 1.400 calorias para passar meu dia sem fazer atividade física. Eu, Cristina, vou dar um exemplo hipotético. Se eu começo a gastar menos, porque o meu ambiente é todo refrigerado, eu passo o tempo todo refrigerada. Eu não suo mais. Antigamente, não tinha ar-condicionado quando você entrava no carro, você gastava energia, porque você, né? Então, são detalhes, né, que a gente não São detalhes, percebe. só que ao longo do tempo eu não gasto mais energia porque eu estou sempre refrigerada. Eu não gasto mais energia para caminhar porque eu tenho o meu próprio carro. Eu não caminho mais na rua porque é inseguro, então eu prefiro andar de carro e vai acumulando. Olha só. Né? A calorias que eu gastava e eu não gasto mais. A indústria alimentícia, né? Ela aumentou a quantidade de energia, porque o açúcar e o sal são bons conservantes. Então, o açúcar ele é um aditivo que conserva também. E aí, os aditivos, né? Então, você tem hoje também no celular a possibilidade de ter comida rápida. Também. A gente fala de uma... né, se eu colocar gerações para trás, as minhas duas famílias, paterna e materna, eles produziam o próprio alimento, né? Então, imagina, você gastava energia para comer, porque você tinha que produzir seu próprio alimento. E agora eu vou ali, hoje pego um arroz, né? Muito rápido, ou ligo, né? Já vem pronto, eu nem cozinho. Que coisa. Então, assim, é menos caloria ainda que eu gasto. Então, a gente tem entendes o que é? Um balanço energético sempre positivo, né? Uma coxinha, né? Na época do meu avô não existia coxinha. Não existia coxinha. Ele nunca falou... Ele nem depois ele comia coxinha, porque ele não era um hábito. Então, a coxinha, né? Eu gosto de coxinha. A coxinha tem 460 calorias. Vamos dizer que a minha quantidade de caloria para manter minhas funções seja 1.400 por dia. Você já consumiu 400. 460, sendo que um dia não vai me engordar. A gente está falando de coisas que acontecem ao longo de meses. Sim, é aquele hábito, né? Porque o nosso corpo, ele tende a voltar para o peso dele, que ele está programado. Mas se você faz sempre um over, né? Sempre, aí ele vai modificando, ele vai criando locais de depósito para armazenar essa energia a mais, né? Que os adipócitos que você tem, que são as célulazinhas de gordura, elas vão inchando, vai entrando gordura ali dentro. Então,
Tudo isso vai acontecendo ao longo de um tempo, mas que nós temos alimentos mais palatáveis, gostosos, que nos agradam e que tem muito densidade energética alta, ou seja, num pedacinho pequeno tem 460 calorias. Então, isso é importante a gente entender, né? Claro. Porque em 2, 3 mordidas a gente comeu aquela coxinha. Sim. E a gente não sai correndo. E fora Normalmente a gente come na frente da TV ainda, para dar uma relaxada. Vendo Netflix, filme, enfim. Aí, né? E o pior assistindo é que aqui o Conexão ND, né? Bem tranquilo. Comendo aquela torta de chocolate com morango, com leite condensado, e aquela maravilha. E a gastronomia, assim, é uma evolução, né? Eu não sou contra nenhum tipo de alimento. Quem estuda isso mesmo, obesidade, não é contra nenhum tipo de alimento. Veja só, eu apontei bem que eu gosto de coxinha. Por quê? A gente está vivendo um momento muito ruim, assim, de medicalização demais, né? Então, o que a gente quer? Tentar que a pessoa entenda o equilíbrio disso tudo. Por isso que ele é um tratamento multiprofissional. A gente tem que ter um entendimento global da cultura desse indivíduo, o que ele gosta de comer, como que ele foi criado, como que a gente pode ajustar isso para uma vez por semana. Quando é que tu queres comer? O dia que eu tô com a família reunida. Beleza, então vamos comer nesse dia, né? Porque toda restrição, ela é ruim do ponto de vista médico, né, e nutricional, pode causar uma compulsão alimentar. Então, você não vai com as dietas extremistas, você não vai retirar nenhum macronutriente, né? Então, aquela pessoa que está acostumada, por exemplo, a comer um docinho depois do almoço, uma sobremesa e tal, ela até vai poder fazer isso, mas... A gente vai analisar se aquele docinho é o gatilho para ela comer 2, 3 barras de chocolate. Porque tem pessoas que ainda não fizeram terapia em relação ao impulso. Sim. E então, um quadradinho para aquele indivíduo não é tão, digamos assim, gerenciável ainda. Sei. Então, às vezes, é melhor tirar de casa no primeiro momento e depois, no segundo momento, reintroduzir após fazer terapia cognitivo-comportamental. A TCC, é uma terapia específica, exato. Entendi. Mas antes de a gente até falar mais, a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão do tratamento, né? De como que as pessoas podem realmente se livrar um pouco desse mal, né? Porque ela já virou uma pandemia, né? A obesidade, justamente por todos esses fatores que você falou. Agora, essa pandemia, claro, ela vai piorando com o passar do tempo. E, quer dizer, ao mesmo tempo, né, que a gente tem uma sobrevida maior, mas ao mesmo tempo a gente está tomando mais medicamentos, está tomando mais remédios e tal, para poder ter essa longevidade. Agora, assim, a maior preocupação mesmo são as causas, quer dizer, aquilo que acontece, a consequência da obesidade. Fala pra gente quais são os piores problemas que podem acontecer com uma pessoa que já está obesa. Não é só sobrepeso, né? Porque tem as duas coisas. No sobrepeso, ela já pode ter problemas, óbvio, né? Mas a obesidade, ela leva ao aumento do risco cardiovascular. O que é esse aumento? É o aumento da chance de infarto e AVC, né? Do que a gente chama de desfecho duro, daquilo que ela pode morrer, né? Certo. Outra questão bem silenciosa, que é pouco falada, é a gordura hepática. A gente tem uma altíssima... Gordura no fígado, né? Gordura no fígado. Altíssima incidência de gordura no fígado, que pode, sim, chegar à cirrose hepática, que é uma situação mais complicada, né? Explica um pouquinho essa questão do que eu acho que é interessante. Que eu já tive, por exemplo, já fui diagnosticado com gordura no fígado, né? Como é que é o nome clínico que dá? Esteatose. Esteatose hepática, isso. É causada principalmente pelo consumo de gordura, açúcar? Isso. Ou é mais do que isso? Como que funciona, Alexandre? O médico ele vai excluir causas mais raras, né? Existem causas raras de esteatose e a gente precisa fazer esse exame primeiro para excluir essas causas mais raras. E outras não tão raras, como as hepatites, né, que são silenciosas. Hepatite C, por exemplo, ela é muito prevalente, né, no nosso meio. E excluídas essas causas, a gente vai para a mudança de estilo de vida, porque sim, com certeza é estoque, né? A gente está, vamos simplificar desse jeito, também estocando a gordura dentro do fígado, assim como ela é toda, né, a gente recebe a gordura no estômago, ela passa pelo fígado e aí depois ela vai também ficando ali no fígado, né? Assim como ela vai depositando em volta dos órgãos também, em volta do coração, no pericárdio, em volta do rim. Então a gente vai colocando essa gordura em algum canto. Pelo excesso, né? Sim. E então a esteatose é isso, basicamente é isso. Só que
como é silencioso também, né? Tudo que a gente está falando é muito silencioso, né? Você não sabe como é que está agora, nesse momento, a sua artéria lá no cérebro. Então, isso tudo é muito ao longo prazo. E o paciente, ele tem que trabalhar, ele tem que viver sua vida, ele tem a rotina, ele tem a política, a economia, as crianças, a família para se preocupar. Normalmente, a educação em saúde nossa ainda é precária, assim, né? É baixa. Então, a gente acaba esquecendo do autocuidado. Então, o alerta do dia 4 de março é por isso, assim, né? É verdade, a gente não falou exatamente ainda, porque dia 4 de março, Isso. e por isso que a gente está falando disso hoje, né, antecipadamente, é o Dia Mundial da Obesidade. É o Dia Mundial da Obesidade, né? Ano passado, o tema foi que todos temos que agir juntos, né? Então, essa campanha ela é veiculada em todos os países. E aí, esse ano é sobre falar. Até te agradeço, né, o local aqui, né, de vocês nos escutarem, porque a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Sociedade Brasileira de Obesidade, ela necessita desse espaço para... Né, a campanha é Vamos Falar sobre Obesidade, né? E falar desse jeito que a gente diz que não é que é o correto, não é isso, mas a gente precisa basear em evidências, né? Para tirar essa questão, afastar do caráter, né? No sentido de, ele é obeso porque... Não, ele é obeso porque ele tem uma biologia que é obesa, né? A biologia dele é para obesidade. E precisa tratar. Exatamente, e tem tratamento, né? Então, é para isso mesmo, o Dia Mundial, né? Dia 4. Porque nesse dia 4 até vocês vão fazer, acho que a Sociedade Médica, né? Isso. Faz algumas ações para isso. Sempre fazemos ações no Brasil inteiro, desde lá no Nordeste até o Sul. Então, várias clínicas, hospitais universitários, né? Aqui a gente está com a programação com a Liga de Endocrinologia da UFSC para fazer uma ação de conscientização. Então, a pessoa vai, a gente depois deixa o endereço com vocês tudo, até uma clínica para fazer uma conscientização, uma avaliação para entender qual é, né, como que pode dar um direcionamento, né? O SUS, ele tem um tratamento com a cirurgia bariátrica, né? Também. Mas a gente entende que, Alexandre, para vocês, né, para entender, o tratamento, né, para chegar numa cirurgia bariátrica, ele precisa ser um preparo de 8 meses a 2 anos, né? A cirurgia bariátrica é hoje, digamos, a ferramenta que a gente tem que mais mantém o peso reduzido por mais tempo. Porém, ela tem um agravante de ser uma cirurgia modificadora de vida. Não é igual um apendicite, que você vai lá, opera e você não lembra mais. É mesmo, operei. Sim, tirou, acabou, né? Não, esquece, né? Eu operei o apêndice, esqueci. Não, você vai lembrar que você operou toda hora que você comer, né? Então, você tem aquele ajuste que você tem que comer. Então, existe um preparo para essa cirurgia, que muitas vezes não é feito, que é de 8 meses a 2 anos, né? De preparo para uma cirurgia bariátrica. Agora, não é só problema cardíaco, né? O cardiovascular. Eu desviei o assunto. Você tem a diabetes. Isso, diabetes, também, né? Exatamente. Então, existe o diabetes, que é, né? Aí vem as complicações do diabetes, que são todas as que a gente já sabe, né? Cegueira, o problema renal, o problema de nervos da perna, amputação. Então, a gente não gosta muito de aterrorizar, assim, né? Mas realmente, aí tem os problemas articulares, né? Que são bem importantes com a obesidade também. Porque a mobilidade vai ficando ruim, o alongamento, tudo isso, a pessoa adquire uma série de dores, às vezes começa a usar medicamentos que pioram, inclusive, a própria obesidade. E a depressão. Então, tem os transtornos de humor também. Também a depressão. Sim, tem muita relação com obesidade e depressão. Aumento de incidência de depressão, ainda por várias vias, né? Sim. Então, olha só, então, o que você já está vendo, né, de problemas, além do próprio problema realmente de você estar mais acima do peso, muito mais acima do peso, né? Porque a obesidade acaba tendo, você tem mais dificuldade até de locomoção, etc. Diabetes, problemas cardiovasculares. Respiratórios, né? Você vai também. ter uma compressão maior, né, do pulmão. O pulmão ele não vai expandir como ele poderia. Às vezes ele não vai ter tanto espaço. Então, pode ocasionar problemas respiratórios a longo prazo também. Entendi. Aí, claro, fica a pergunta, né? Dá pra gente resolver esse problema câncer, só... esqueci do câncer. Câncer também? Câncer também. Aumenta o risco de câncer, principalmente mama, próstata, endométrio, câncer de cólon. A obesidade ela é muito ligada a câncer de pâncreas.
Então, Olha esses que eu citei, com certeza, né? Que coisa. Assim, é bem maior, Porque mais dizem que incidência. os cânceres, eles se alimentam de açúcares, principalmente, né? Não o é que os por médicos essa, dizem. é mais pela... Porque o adipócito, ele começa a liberar vários tipos de proteínas inflamatórias, né? E uma delas é o fator de necrose tumoral. Então, assim, ele deixa um estado pró-inflamatório. Então, é como se você... Não é aquela inflamação que a gente pensa da tendinite. Sim. É um outro tipo de inflamação. Mas isso altera. A nossa imunidade aumenta, né, o risco de câncer também. Então... Sentiu o problema, né? Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a doutora Cristina vai explicar para a gente também agora a questão de tratamento, né, medicamentos, Isso. mas principalmente essa mudança de estilo de vida que a gente tem que colocar para poder melhorar mesmo a saúde, né? Isso mesmo. Então não sai daí que a gente volta rapidinho depois do intervalo. Desculpa, né? Hoje o nosso Conexão está falando sobre a sua saúde, principalmente das pessoas que estão acima do peso ou que estão muito acima do peso e precisam realmente mudar. Trocar aquela chavezinha, né? Virar aquela chavezinha para mudar o estilo de vida, para você ter uma alimentação melhor, e a gente sabe que não é fácil, né? Estou aqui com a doutora Cristina Schreiber, que é médica endocrinologista, tá falando um pouco da sua experiência aqui, né? A gente não consegue falar tudo, obviamente. Sim. Mas no primeiro bloco a gente meio que passeou pelos fatores de risco da obesidade, o que ela causa, os vários tipos de doença, né? Agora a gente quer saber exatamente assim, ó, bom, a pessoa que está já acima do peso, que não é muito disciplinada, que às vezes, né, ou às vezes não, toda hora está pedindo lá a comida pelo aplicativo de celular, né, acaba não prestando muita atenção na sua vida, no seu estilo, né? Como é que a gente pode olhar para isso melhor e começar a mudar, hein? Qual é o primeiro passo? Primeiro passo é procurar um médico de confiança, porque o que a gente falou no primeiro bloco, a gente precisa saber se já tem alguma lesão de algum órgão-alvo, ou seja, se ela está hipertensa, se ela tem diabetes, né? Porque se está acima do peso, precisa saber quanto está essa glicemia, como que está. Então, esse é o primeiro passo. E dali começa o tratamento, que é a nossa obra da vida, eu falo, né? Que é o do autocuidado. Então, se ela tem preponderantemente ansiedade, depressão ou alguma questão psicológica, compulsão alimentar, que é comer demasiadamente numa refeição só, sem conseguir parar, sentir falta de controle, precisa do psicólogo, né? Então, tanto no SUS quanto no privado, a gente tem uma rede, aí os planos de saúde hoje, eles cobrem também o psicólogo e o nutricionista, né? Por lei, antigamente tinha até um limite de sessões, agora não tem mais. Agora, isso é bem recente. Então, vamos lá. A gente tem o médico, o psicólogo, o nutricionista, ele vai fazer uma análise das suas preferências, da sua vida, do ponto de vista cultural, né, dos mesmo, gostos, com certeza. Porque se for sem prazer, porque é isso que a gente fala, né? Alimento, ele não deve ser de forma alguma um problema pra gente, ao contrário, né? Tem que continuar, continuar tendo prazer, continuar tendo as festividades, as reuniões sociais. Isso é super importante, aliás, é um sinal, é uma das características de quem é longevo, né? Sim. Ter essa rede social, De uma vida saudável, né? A vida saudável Faz sempre parte muito é à mesa, né? É difícil que não seja à mesa, É verdade, né? verdade. O problema é o exagero. Sim. E os medicamentos. Por que a gente tira os medicamentos? A gente não pode tirar, porque o medicamento, ele justamente vai atuar em alguma, vamos dizer, alguma dessas variáveis que estão conectando todo o problema. Então, os medicamentos que a gente tem hoje, eles agem exatamente melhorando a saciedade, que é um problema a gente saber quando estamos saciados ou não. Então, existem vários não dá para dizer, mas 2 ou 3 moléculas que a gente usa para a obesidade, né? E uma delas, ela
na saciedade. Então, você vai comer e não vai ter a vontade de repetir, porque muitas vezes a fome já foi, já passou. Ela não tem mais fome, ela já está alimentada e também já sentiu o prazer da alimentação, já está ali convivendo, porém ela continua a comer. Uma coisa que a gente não falou no primeiro bloco, que eu queria ressaltar, é o álcool. Né? O álcool também. O álcool, ele reduz o inibitório, ou seja, ele aumenta, ele tira a inibição. Então, a gente acaba comendo mais e 1 grama de álcool tem 9 calorias. Né? Opa! Então, antes eu falava... somar isso, né? Antes eu brincava que era o pão líquido, agora eu falo que é o bacon, porque pão tá mais para bacon do que para pão. Então, é bastante, né? 9 calorias. Então, enfim, então tem mais isso. Aí a gente bebe junto com todo mundo, aí aumenta, dobra a quantidade de comida e dobra a quantidade de álcool, que é o infinito. E deixa eu fazer uma pergunta até, uma curiosidade. Muita gente fala, alguns médicos também dizem que você não deve talvez tomar bebida, água ou refrigerante, suco, por exemplo, durante o almoço. O ideal seria para não alterar tanto a digestão alimentar, porque você tem um ácido esperando o alimento, né? Aí você vai lá, dilui com água, enfim. Então, o ideal seria meia hora antes e meia hora depois da alimentação você pode beber água. Mas na alimentação atrapalha um pouco. Mas a gente tem um hábito, então é natural que, por exemplo, um pouco assim de água, né? Coisa de 100 ml, como se fosse aquele copinho de água que tem para vender. Aquele de café, né? O copinho de água, ele não é tão prejudicial, né? Mas assim, pode aumentar refluxo, pode aumentar o empachamento depois de comer, ou sentir mal depois de comer por conta da pior digestibilidade dos alimentos com a água. E o vinho? O vinho é recomendado? Não. Por exemplo? Também não? Não existe dose segura de álcool, né? Isso é uma questão importante a se ressaltar. Não existe dose segura de álcool. O que a gente sabe é que quanto mais... se você aumentar 1 dose a mais na semana, você tem redução de córtex cerebral. Está bem estabelecido. Então, você reduz a massa de córtex cerebral com o tempo. Então, assim, as low as possible, ou seja, quanto menos, melhor. Entendi. O álcool, quanto menos, melhor para todos os órgãos, né? Para o cérebro, para a esteatose, porque também ela pode aumentar, né? Claro. A inflamação hepática. Então, assim, álcool, realmente, a gente também tem que tentar... Agora, a gente está falando de várias pessoas... A gente falou, né, os 4 passos. Então, médico, nutri, psicólogo... E medicamento, a gente não falou da atividade física, faltou atividade física, né? E atividade física vai desde você... Não, mas eu não tenho como, ok. Então, quando estiver voltando para casa, desce um ponto antes, né? Ou coloca o sábado e domingo como sendo os dias que você pode. Aí é que eu falava da preguiça, porque tem muita gente que tem preguiça, às vezes de andar, de caminhar, né? Mas sim, não é que é uma... Aí é que eu só falo assim, porque a gente na verdade, nós somos... preparados para preservar a energia, né? Para preservar a nossa energia. Quando a gente era pré-histórico, depois que a gente caçava, a gente não ia ficar correndo. Aliás, o exercício é visto como uma coisa alterada, que nós hoje temos que fazer porque a gente não sai para caçar correndo. Claro, exato. Entende? Então, nós somos... É contra a nossa natureza, né? Exatamente, mas a gente até colocou como um prazer, né, sair correndo. Eu adoro correr, eu tô brincando assim, mas o que eu quero explicar é que isso foi uma mudança histórica. Depois que a gente caçava, todo mundo se sentava e ficava comendo, feliz da vida, mas tinha ia dormir depois, né? Tinha pouca oferta, né, Alexandre? Sim, tinha pouca oferta de caça, a gente tinha que pegar com a mão, quer dizer, era outra história o negócio. E só que faz pouco tempo isso, né, evolutivamente. Então, hoje a gente tem muito mais ainda conforto e muito mais comida ali toda hora que a gente precisar. Então, são esses passos que a gente fala para o tratamento, né? Mas eu não quero fazer atividade física. Olha, não é uma opção. Hoje em dia... Não é mais opção. Não é mais opção. Para teres ideia, um sedentário, ele é visto na medicina, né, pela Organização Mundial de Saúde, como um sedentário como tendo um sinal vital alterado, porque aumenta a mortalidade. Então, isso é muito sério, assim, a gente tem que colocar no prontuário a pessoa sedentária.
Então, toda consulta a gente pergunta, e aí, já começou a fazer exercício? Ah, não consegui ainda. Ah, então, vamos, na próxima consulta a gente espera que o senhor já tenha. Então, o médico hoje, ele prescreve, ele não prescreve um treino, Sim. mas ele prescreve, sim, a mudança de estilo de vida. Ele tem que prescrever. Esse estilo de vida, por exemplo, eu conheço várias pessoas que estão assistindo agora, que estão bem acima do peso, que se recusam a fazer exercício físico, né? Porque dizem que não, porque não dá mais, agora não adianta mais. Tem gente que diz isso. Ah, não adianta mais porque eu já estou com mais de 60 anos, né? Mas Imagina. não é verdade, né? Não, absolutamente. As mudanças são rápidas. E as pessoas que não querem fazer, por exemplo, academia, mas tem Isso. algumas questões Qualquer que dá coisa, para fazer? assim, na verdade, a gente sempre fala que a gente tem que tentar lembrar do que a gente fazia quando criança, né? Que é mais fácil. Às vezes a pessoa Sim. gostava de dançar, outro gostava de bike, outro gostava... Ou, não tenho memória. Isso é mais difícil. Não tenho memória nenhuma. Aí a gente vai ter que tentar achar o que seria interessante, né? Sim. Tem gente que prefere pôr um tênis e andar num parque. Outros gostam de ficar em casa no ar-condicionado. Aí eu sempre falo, não tem problema. Liga a Netflix, pega uma bicicleta ergométrica, parcela no cartão e fica vendo Netflix, caminhando na frente, fazendo bike, 40 minutos. 40 minutos. Não, tô brincando da sessão do Netflix, que geralmente é 40, né? Aí, ou na série, novela, né? uma Sim. série, acompanha uma série. Não é tão prazeroso, né? Realmente, enquanto o senhor não descobre o que pode ser mais legal. Porque tem gente que se descobre, tem pacientes minhas que viraram remadoras, né? Hoje estão competindo e isso foi depois dos 50. Olha só. A gente tem vários casos assim, né? De pessoas, Instagrams aí públicos, de pessoas que começaram a treinar depois dos 60. Quer dizer, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Não, tem muitas desculpas. Desculpa tem muita. Eu digo assim, não tem desculpa para não fazer atividade física, né? O que a gente sabe, né, Alexandre, é que tem que entender como escovar dente. Se não escovar, vai vir cárie. É assim. Funciona assim. Aí ele vai cobrar um preço e o preço, né? Muitas vezes é alto, né? Às vezes é em muitos medicamentos, às vezes é muito mais alto que só medicamento, né? Sim, às vezes é a própria vida, né? Sim, sim. Exato. Agora, dentro de tudo isso, o que você destacaria mais, por exemplo, de atividades? Porque você disse, por exemplo, que todo esse tratamento está disponível também no SUS. Todo no Sistema não, em Único de Saúde. parte, né? A gente não tem todo o tratamento. O que a gente tem, por exemplo, à disposição, então, pelo Sistema Único de Saúde? A gente tem no Sistema Único as nutricionistas, psicólogas, né? O médico clínico da família. Que já é um bom passo, né? Já temos 3 aí. Justamente. Sim, já é médico, psicólogo, nutricionista. É claro que eu não vou discutir aqui a fila, a dificuldade de acesso. Entendi. Porque isso é uma realidade. Eu trabalho no hospital universitário, né? Na federal. Então, a gente tem sempre uma demanda reprimida, porque, como a gente conversou antes, a incidência está muito alta. Então, a gente precisa dobrar e ainda não vai ser suficiente. Então, é por isso que nós, como comunidade, eu entendo assim, né? Que a gente, como comunidade, precisa se apoiar. Claro. Não fica muito para o governo Sim. e para o privado, mesmo assim a conta não vai fechar. Mas tem uma questão que eu gostaria de tocar agora, que é o seguinte. Há como se fazer alguma coisa, algum movimento para... porque eu ouvi dizer também que faltam muitas leis para, por exemplo, impedir a comercialização exagerada de muito açúcar, muita gordura e tal. É uma briga, rotulagem, né? O primeiro país da América Latina que fez isso foi o Chile. O Chile fez isso antes da pandemia, faz acho que uns 5 ou 6 anos já. Que é colocar uma tarja preta mesmo, né? Aqui tem muito açúcar, aqui tem muito sódio, muito sal. Não dê isso para sua criança que não pode, não, porque tem muito açúcar. Foi assim uma comoção das grandes indústrias de alimento, né? Então... Mas a gente precisa fazer. Como que uma pessoa vai ler... Não sei se já tentaste ler rótulo. Já. Eu adoro ler rótulo. Eu gosto de ler também. Eu também gosto de ler rótulo, mas hoje a gente tem um aplicativo, posso fazer propaganda, que não tem nenhum conflito de interesse, que é o Desrotulando, que você coloca o aplicativo de frente ali pro código de barra e ele desrotula, dá inclusive uma nota para aquele alimento. Olha que legal. Mas há pouco tempo a gente nem tinha isso. Porque é muito complicado ler um rótulo, né? Verdade. Então, esse tipo de lei no Brasil está andando a passos lentos ainda, né? Existe um lobby grande da indústria para que isso não seja feito, né?
E Eles não só querem isso, perder dinheiro, né? corantes, né? A gente tem problema gravíssimo aqui com alergia. A gente é um país bem atrasado nesse aspecto da rotulagem, né? No Canadá, se você tiver um alimento que tiver amendoim, por exemplo, conter traços, é obrigado a pôr lá bem grande, porque a alergia lá é muito alta, né? Sim. Então, é isso que eu digo, assim, falta lei de várias coisas aqui. Pra Os gente encerrar... agrotóxicos, né, também. Os agrotóxicos também, é verdade. Que causam obesidade e diabetes. Claro. Pra gente encerrar, qual é a grande mensagem que fica? Porque eu imagino, né, que seja realmente a mudança de estilo de vida. A pessoa se conscientizar do mal que pode acontecer e que ela pode até perder a vida por causa disso. A mensagem que fica é que é uma doença, ela tem bases biológicas, né? Então a gente precisa, sim, usar medicação, lutar por essa medicação, lutar para que ela esteja acessível. Esse é meu ponto de vista. E realmente vir com toda a mudança de estilo de vida junto, porque ela não vai só melhorar a obesidade, ela vai melhorar o bem-estar, ela vai melhorar a funcionalidade, ela vai melhorar o idoso, ela vai melhorar o idoso que você vai ser, ela vai melhorar o seu estado de humor. Vai Então, dar qualidade de vida, a né? mudança de estilo de vida, ela não é nem só para a obesidade, né? Isso ela é geral mesmo, é o que a medicina sempre tentou fazer, né? Que legal. Doutora Cristina, eu queria agradecer muito Obrigada sua participação. também, Alexandre. Obrigado Obrigada. por ter compartilhado com a gente, né? Sim. E espero que volte mais vezes. Dia 4, então, de março, Dia Mundial, para a gente combater a obesidade, né? Isso, Valeu, obrigada. querida. Obrigado também, ótima noite para você. Obrigada. Ótima noite para você de casa. Semana que vem estamos de volta aqui no nosso Conexão ND. Sempre uma entrevista melhor para você.